Esta é a continuação das 5 lições de Carl Jung. Aqui estão a quarta e a quinta lições e sua conclusão. Quarta lição: a projeção e o espelhamento dos relacionamentos. Uma das descobertas mais revolucionárias de Jung foi compreender que nossos relacionamentos funcionam como espelhos psicológicos. Ele observou que tendemos a atrair pessoas que carregam aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou não integramos. Jung identificou vários tipos de projeções que acontecem nos relacionamentos. A projeção da sombra é quando vemos no outro características que negamos em nós mesmos. A projeção da anima animus é quando projetamos nossa contraparte sexual inconsciente no parceiro romântico. E a projeção do self é quando vemos no outro uma sabedoria ou poder que na verdade existe em nós, mas não acessamos. Vamos começar com a projeção da sombra, que é a mais comum. Jung observava que aquilo que mais nos incomoda nos outros invariavelmente aponta para aspectos de nós mesmos que reprimimos. Se você fica furioso com pessoas arrogantes, examine sua própria relação com poder e reconhecimento. Se não suporta pessoas dramáticas, olhe para como você lida com suas próprias emoções intensas. Isso não significa que toda crítica é projeção. Jung fazia uma distinção importante. Se algo te incomoda levemente, provavelmente é uma questão objetiva sobre o comportamento da pessoa. Mas, se algo te provoca uma reação emocional intensa e desproporcional, provavelmente é a projeção envolvida. Jung também observava que tendemos a nos relacionar com pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento psicológico que nós, mesmo quando parecem muito diferentes superficialmente. Por exemplo, uma pessoa extremamente controladora pode se atrair por alguém extremamente passivo, mas ambos estão lidando com questões de poder e autonomia, apenas de lados opostos do espectro. A projeção da anima animus é ainda mais fascinante. Jung descobriu que todos temos aspectos do sexo oposto em nossa psique. Os homens têm uma figura feminina interna, ânima, e as mulheres têm uma figura masculina interna, ânimos. Quando esses aspectos não são integrados conscientemente, tendemos a projetá-los em parceiros românticos. Por exemplo, um homem que reprimiu seus aspectos emocionais e intuitivos pode se sentir irresistivelmente atraído por mulheres que expressam essas qualidades intensamente. Mas, se ele não faz o trabalho de integrar sua própria ânima, vai continuar dependendo da parceira para acessar esses aspectos de si mesmo. O mesmo acontece com mulheres que reprimiram seus aspectos assertivos e independentes. Podem se sentir atraídas por homens que expressam essas qualidades, mas se não integram seu próprio ânimos, permanecerão dependentes do parceiro para se sentirem poderosas. Jung via isso como uma das principais causas de dificuldades nos relacionamentos. No início, as projeções criam uma sensação de completude mágica. Você me completa, você é minha alma gêmea. Mas, com o tempo, as projeções se tornam prisões. Você pressiona o outro para continuar sendo aquilo que você não desenvolveu em si mesmo, e se ressente quando ele falha em preencher esse papel impossível. A projeção do self é talvez a mais sutil e perigosa. Acontece quando vemos em alguém
uma sabedoria, poder ou autoridade que na verdade existe em nós, mas não acessamos. Isso pode acontecer com figuras de autoridade, como professores, médicos, terapeutas, líderes espirituais, mentores. Jung não estava criticando a admiração genuína ou o aprendizado com outros. Ele estava apontando para a tendência de entregar nosso poder pessoal a figuras externas, esperando que elas nos salvem ou nos digam como viver nossas vidas. Ele observava que, quando projetamos o self em alguém, criamos uma dinâmica não saudável, onde nos colocamos em posição inferior e infantil. Podemos nos tornar dependentes emocionalmente dessa pessoa, perdendo nossa capacidade de pensar criticamente ou confiar em nossa própria sabedoria interna. E como podemos resolver isso na prática? Jung desenvolveu várias técnicas para identificar e retirar projeções. Uma das mais eficazes é prestar atenção às suas reações emocionais intensas. Quando alguém provoca em você uma resposta desproporcionalmente forte, seja atração, raiva, admiração ou repulsa, pergunte-se: o que essa pessoa está expressando que eu nego, reprimo ou não desenvolvi em mim mesmo? Outra técnica é observar padrões repetitivos em seus relacionamentos. Se você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa problemática, ou se sempre enfrenta os mesmos tipos de conflitos, provavelmente há projeções envolvidas. Jung dizia: tudo que não integramos em nós mesmos, projetamos nos outros. Mas retirar projeções não é um processo intelectual. Não basta entender racionalmente que você está projetando. É necessário fazer o trabalho emocional de integrar os aspectos projetados de volta em sua própria personalidade. Por exemplo, se você projeta sua força em outras pessoas e sempre se sente impotente, precisa começar a exercitar sua própria capacidade de estabelecer limites, tomar decisões difíceis e defender suas convicções. Se projeta sua sensibilidade emocional e sempre critica outros por serem dramáticos, precisa começar a honrar e expressar suas próprias emoções de forma saudável. Jung observava que relacionamentos verdadeiramente maduros são aqueles onde ambas as pessoas fizeram o trabalho de retirar suas principais projeções. Em vez de buscar completude no outro, cada pessoa já se sente relativamente completa em si mesma. O relacionamento se torna então uma escolha livre, não uma necessidade compulsiva. Isso não significa que relacionamentos maduros são menos intensos ou apaixonados. Na verdade, Jung acreditava que, quando você para de projetar e consegue ver o outro como realmente é, não como uma extensão de suas próprias necessidades psicológicas, surge uma forma mais profunda de amor. Um amor que honra a alteridade do outro, que não precisa mudar ou controlar, que pode apreciar diferenças sem se sentir ameaçado. Jung também reconhecia que algum nível de projeção é natural e até necessário nos relacionamentos humanos. O problema surge quando as projeções se tornam rígidas e inconscientes, impedindo intimidade genuína e crescimento pessoal. O objetivo não é eliminar completamente as projeções, mas tornar-se consciente delas. Quando você sabe que está projetando, pode fazer ajustes.
pode retirar gradualmente a projeção e assumir responsabilidade por aqueles aspectos de si mesmo. Pode comunicar-se mais claramente sobre suas necessidades reais, em vez de esperar que o outro adivinhe e satisfaça necessidades que nem você mesmo reconhece. Jung via os relacionamentos como laboratórios de crescimento psicológico. Cada interação significativa oferece oportunidades de conhecer aspectos de si mesmo, que permaneceriam invisíveis na solidão. Mas isso requer coragem para olhar honestamente para suas próprias projeções e assumir responsabilidade por sua própria completude psicológica. Quinta lição: a criança interior e o retorno à autenticidade. Jung tinha uma compreensão profunda sobre o que chamava de criança divina, um arquétipo que representa nosso potencial de renovação, espontaneidade e conexão com nossa natureza essencial. Mas a criança interior de Jung não é sentimentalismo psicológico ou nostalgia da infância. É sobre recuperar aspectos vitais de nós mesmos que foram reprimidos pelo processo de socialização. Jung observava que, conforme crescemos, aprendemos a dividir nossa personalidade em partes aceitáveis e inaceitáveis. As partes aceitáveis formam o que ele chamava de persona, a máscara que apresentamos ao mundo. As partes inaceitáveis são reprimidas na sombra. A criança interior carrega a nossa autenticidade natural. Ela sabe instintivamente do que gosta e do que não gosta, sem se preocupar se isso é socialmente aprovado. Sabe quando algo não está certo, mesmo que não consiga explicar racionalmente. Tem acesso direto às emoções sem os filtros complicados que desenvolvemos na vida adulta. Jung diferenciava claramente entre comportamento infantil e qualidades da criança interior. Comportamento infantil é regressivo, é fugir das responsabilidades, esperar que outros resolvam nossos problemas e agir impulsivamente sem considerar consequências. Qualidades da criança interior são evolutivas: curiosidade, espontaneidade, capacidade de se maravilhar, expressão emocional autêntica. Ele observava que adultos que perderam contato com sua criança interior frequentemente se tornam rígidos, controladores, excessivamente sérios. Podem ser muito funcionais profissionalmente, mas emocionalmente empobrecidos. Perderam a capacidade de brincar, de se divertir, de encontrar alegria em coisas simples. Por outro lado, adultos que nunca integraram suas responsabilidades adultas permanecem presos em padrões infantis. São impulsivos, evitam compromissos, esperam que outros cuidem deles. Jung via isso como igualmente problemático. A integração saudável envolve manter a espontaneidade e a autenticidade da criança interior, enquanto desenvolve a responsabilidade e discernimento do adulto maduro. É ser capaz de trabalhar seriamente quando necessário e brincar genuinamente quando possível. É tomar decisões responsáveis enquanto mantém aberto o coração para novas possibilidades. Jung também reconhecia que a criança interior carrega feridas, traumas, carências e confusões que se formaram nos primeiros anos de vida. Muitas pessoas evitam entrar em contato com a criança interior porque temem reviver essas dores antigas. Mas Jung entendia que,
Se você não acessa a sua criança interior, essas feridas infantis continuam influenciando nossa vida adulta, de forma inconsciente até serem reconhecidas e integradas. O adulto que teve pais emocionalmente indisponíveis pode desenvolver padrões de relacionamento baseados na fantasia de finalmente receber o amor que não teve. A criança que foi criticada constantemente pode desenvolver um crítico interno implacável. O trabalho com a criança interior envolve tanto acessar sua sabedoria quanto curar suas feridas. Jung desenvolveu várias técnicas para isso, incluindo trabalho com sonhos, imaginação ativa e o que hoje chamaríamos de diálogo interno. Uma das práticas que Jung recomendava era prestar atenção aos momentos em que você se sente mais vivo, mais genuíno, mais conectado consigo mesmo. Esses são frequentemente momentos em que a criança interior está presente. Pode ser enquanto faz arte, ouve música, brinca com animais, está na natureza ou simplesmente ri genuinamente com amigos. Jung também sugeria observar o que você amava fazer quando criança, antes que o mundo te dissesse que era bobagem ou perda de tempo. Frequentemente, essas atividades infantis carregam pistas sobre nossa vocação mais profunda, nossos dons naturais, nossa forma única de contribuir com o mundo. Ele observava que a criança interior também é nossa fonte de criatividade. Adultos que perderam contato com essa parte de si mesmos frequentemente se queixam de falta de inspiração, de se sentirem presos em rotinas, de vida sem cor ou entusiasmo. Reconectar-se com a criança interior pode reacender a chama criativa. Mas Jung alertava contra a romantização da infância. Ele não acreditava que crianças fossem naturalmente puras ou inocentes. Observava que crianças podem ser cruéis, egoístas, destrutivas. A criança interior que ele propunha integrar não é a criança idealizada, mas a criança completa, com sua capacidade tanto para alegria quanto para raiva, tanto para amor quanto para ciúme. A integração da criança interior também envolve aprender a ser gentil consigo mesmo, da forma que você gostaria que tivessem sido gentis com você quando criança. Muitos adultos tratam a si mesmos com dureza que jamais aplicariam a uma criança real, sem compaixão, com críticas severas e expectativas irreais. Jung sugeria desenvolver o que ele chamava de pai-mãe interno amoroso. Uma voz interna que oferece orientação sem julgamento, estabelece limites com amor, oferece conforto em momentos difíceis. Isso é especialmente importante para pessoas que tiveram pais críticos, ausentes ou abusivos. A criança interior também carrega nossa capacidade de confiar. Jung observava que adultos que foram profundamente feridos na infância frequentemente desenvolvem uma desconfiança generalizada, que os impede de formar conexões íntimas. Eles podem ser funcionalmente competentes, mas emocionalmente isolados. Curar essas feridas da confiança não significa se tornar ingênuo ou aceitar qualquer coisa. Significa desenvolver discernimento, a capacidade de distinguir entre pessoas e situações que merecem confiança e aquelas que não merecem. Significa aprender a confiar gradualmente, testando as águas antes de mergulhar.
Jung também via a criança interior como nossa conexão com o que ele chamava de participação mística, a capacidade de se sentir profundamente conectado com o mundo ao redor. Crianças naturalmente experimentam essa sensação de unidade com a natureza, com outros seres, com o cosmos. Adultos frequentemente perdem essa capacidade e se sentem isolados, desconectados, separados. Reconectar-se com a criança interior pode restaurar essa sensação de pertencimento cósmico, não através de crenças intelectuais, mas através de experiência direta, momentos de contemplação da natureza, de conexão profunda com arte ou música, de intimidade genuína com outro ser humano. Jung entendia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer tanto a sabedoria do adulto quanto a vitalidade da criança. Sem a criança interior, nos tornamos secos, rígidos, desconectados de nossa fonte de energia vital. Sem a responsabilidade adulta, permanecemos imaturos, irresponsáveis, incapazes de criar algo significativo no mundo. A integração dessas duas dimensões é o que Jung chamava de personalidade individuada. Alguém que consegue ser maduro quando necessário e espontâneo quando apropriado, responsável pelos outros e fiel a si mesmo, sério sobre o que importa e brincalhão sobre o que não importa. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva e marque o sininho para receber novos vídeos do canal. Concluindo, a jornada de individuação como caminho de vida. Carl Jung nos deixou um mapa detalhado para aquilo que ele considerava a tarefa mais importante da vida humana: tornar-se quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade espera que você seja, não quem você pensa que deveria ser, mas quem você realmente é em sua essência mais profunda. Essa jornada de individuação não é um destino que você alcança, mas um processo que você vive. Não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre alcançar a totalidade. Não é sobre eliminar seus defeitos, mas sobre integrar todas as partes de si mesmo em uma personalidade coerente e autêntica. Jung observava que a maioria das pessoas vive apenas uma fração de seu potencial, não por falta de capacidade, mas por medo de ser quem realmente são. Medo de serem julgadas, medo de rejeição, medo de solidão, medo de responsabilidade, medo de fracasso, medo de sucesso. Esses medos nos mantêm presos em versões limitadas de nós mesmos. Mas Jung também observava que a vida tem uma forma de nos forçar a crescer. Crises, perdas, desilusões. Todas essas experiências dolorosas são frequentemente convites da psique para abandonar versões antigas de nós mesmos e abraçar possibilidades mais amplas. As 5 lições que exploramos: amor próprio autêntico, verdade interior, perdão integral, retirada de projeções e integração da criança interior, não são etapas sequenciais, mas aspectos interrelacionados de um processo holístico de crescimento. Quando você aprende a se amar verdadeiramente, naturalmente se torna mais honesto consigo mesmo. Quando se torna mais honesto, naturalmente se torna mais capaz de perdoar.
Quando perdoa, naturalmente retira projeções. Quando retira projeções, naturalmente reconecta com sua autenticidade original. Jung entendia que esse processo não acontece no isolamento. Precisamos de relacionamentos, de comunidade, de espelhos humanos para nos conhecermos completamente. Mas também precisamos de momentos de solidão, de introspecção, de diálogo interno para integrar o que aprendemos sobre nós mesmos. Ele também sabia que esse trabalho nunca termina realmente. Cada fase da vida traz novas oportunidades para crescimento, novos aspectos de nós mesmos para integrar, novas camadas de autenticidade para descobrir. Jung via a individuação não como um projeto egóico de autoaperfeiçoamento, mas como um processo de servir a algo maior que nós mesmos. Quando você se torna verdadeiramente quem é, você naturalmente contribui com seus dons únicos para o mundo. Sua autenticidade inspira outros a serem autênticos. Sua integração ajuda a curar a fragmentação coletiva. Ele acreditava que o mundo precisa de pessoas individuadas, pessoas que fizeram o trabalho de integrar suas sombras, de retirar suas projeções, de curar suas feridas infantis, de viver a partir de sua verdade mais profunda. Não por superioridade moral, mas porque apenas pessoas que conhecem e aceitam sua própria escuridão podem oferecer luz genuína ao mundo. A jornada de individuação não promete felicidade constante ou ausência de problemas. Promete algo mais valioso, uma vida vivida em alinhamento com sua verdade mais profunda. Relacionamentos baseados em autenticidade em vez de projeção. Uma capacidade de enfrentar dificuldades sem se fragmentar. E uma sensação de significado que vem de estar cumprindo seu propósito único no universo. Jung nos convida a parar de viver vidas emprestadas, vidas baseadas nas expectativas dos outros, nos modelos da mídia, nos scripts familiares, e começar a viver nossa própria vida. Não é fácil, não é confortável, não é sempre aprovado pelos outros, mas é real, é seu, e é a única vida que você realmente tem para viver. O trabalho de individuação é simultaneamente o trabalho mais pessoal e mais universal que você pode fazer. É pessoal porque só você pode fazer por si mesmo. É universal porque, ao se tornar mais autenticamente você mesmo, você contribui para a cura e evolução da consciência coletiva. Jung nos lembra que não estamos aqui para ser cópias de ninguém, mas para ser versões originais de nós mesmos. E que essa originalidade não é algo que você inventa, mas algo que você descobre, camada por camada, ao longo de toda uma vida de crescimento consciente. A individuação é, em última análise, um ato de coragem. Coragem para olhar suas próprias sombras, para sentir suas próprias dores, para assumir responsabilidade por sua própria vida, para ser quem você é, mesmo quando isso não é popular ou conveniente. Mas Jung também nos assegura que essa coragem é recompensada, não com uma vida perfeita, mas com uma vida autêntica, não com ausência de sofrimento,
mas com a capacidade de encontrar significado no sofrimento. Não com todos os problemas resolvidos, mas com recursos internos para enfrentar qualquer problema que surja. Seja mais ousado, seja diferente, seja autêntico, saia do automático.